E se eu te dissesse que você pode ter 3 analistas trabalhando para você de graça, 24 horas por dia, para analisar qualquer FII da bolsa? Hoje eu vou te mostrar como é que eu usei o ChatGPT, o Perplexity e o Qwen para analisar o XPML11. E esses resultados me surpreenderam. Olá, eu sou Marcelo Schissel e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Se você ainda não me conhece, saiba que este canal ensina investimento de forma simples e prática, fornece materiais, isto é, códigos, planilhas, resumos, perspectivas de investimentos, entre outras coisas, para te ajudar a ser um investidor melhor. Se você é iniciante em FIIs, ou mesmo que seja mais experiente, ou quer otimizar as suas análises, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar o passo a passo de como pedir para 3 IAs diferentes analisarem o mesmo FII, comparar os resultados e te dar o veredito final. Mas atenção, isso é só o ponto de partida. Vou explicar o porquê no final. Para a gente ficar todo mundo na mesma página, vamos definir de forma bem simples aqui o que são FIIs. Imagina que os FIIs são como um condomínio de investidores que compra imóveis para gerar renda. Você compra uma cota e recebe aluguéis todos os meses. Essa é a forma mais simples que eu consigo te explicar o que é um FII. Beleza, e agora vamos ver o que é o método B3 FOFAI. Aliás, se você não conhece, nunca ouviu falar nisso, veja a playlist que eu estou mostrando aqui na tela, que eu já discuti o passo a passo desse método que eu criei para adaptar com a inteligência artificial. Eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha mais detalhada em cada passo desse. Está aí disponível. Bom, mas rapidamente, o método B3 FOFAI é o seguinte. O B, a gente olha o balanço financeiro, a gente dá uma olhada nesses números, ou seja, nos fundamentos de qualquer empresa ou fundo imobiliário. O 3 são os 3 pilares. O que eu olho? Eu olho o fundo especificamente, a empresa, né? O setor e o macroambiente. E o FOFA. FOFA, ou matriz de SWOT, é uma matriz que a gente analisa as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. As forças e fraquezas a gente olha para o lado de dentro da empresa. As oportunidades e ameaças a gente olha para o lado de fora da empresa. E finalmente o I é de investir. A gente chega a uma conclusão com base na análise dos 3 tópicos anteriores, se a gente investe ou não investe. Ou seja, a gente chega numa pontuação que vai nos dar algum subsídio para a gente tomar essa decisão de investir ou não investir. E por que a gente usa a IA? Bom, primeira coisa é a velocidade. Você analisa em minutos aquilo que você leva horas ou dias analisando. Você tem múltiplas perspectivas. Cada IA tem o seu jeito de analisar. Por quê? Porque ela tem bases de conhecimentos diferentes que foram treinadas. Você tem acesso a dados atualizados. As IAs utilizam ferramentas de busca de forma muito mais rápida, mais eficiente do que a gente vai no dia a dia fazer. Agora, uma coisa que é muito fundamental, você deve ter atenção. Isso é apenas um ponto de partida. Vamos lá? Eu escolhi o XPML11 ou XPMOLs. Por que eu escolhi? Bom, primeiro, muita gente me pediu para analisar o XPML11 e eu achei que era uma boa ideia, por causa da complexidade interessante desse fundo. Ele tem desafios e tem qualidades. A gente consegue olhar isso durante a análise. Os dados públicos estão disponíveis. É fácil o acesso à informação desse fundo. E o setor, ele é controverso. Por quê? A gente compara os shoppings versus o e-commerce, que está muito em moda e eu tenho certeza que você já fez a sua comprinha digital. Vamos falar agora das 3 IAs escolhidas. Eu escolhi o ChatGPT porque ele tem um foco mais em fundamentos, ele é mais conservador. O Perplexity, para mim, ele tem a melhor busca disparada. Ele busca dados bastante atualizados. E o Qwen, ele tem uma perspectiva diferente, mas é muito técnica. Então, vale a pena você comparar essas possíveis divergências que te dão uma visão mais ampla
da sua análise. E o prompt utilizado é esse aí que está na tela que eu estou te mostrando, que é o prompt que eu já utilizei para ações, já discuti isso. De novo, se você não viu isso, dá uma olhada aqui na playlist que eu discuto esse prompt, como é que ele foi criado, por que ele foi criado, você vai entender bem. Enfim, a gente faz uma adaptação aqui desse prompt e quais seriam as mudanças aqui. No balanço financeiro, lembra que a gente pede aqui alguns indicadores para as ações? Você coloca um adendo aqui, ó, em caso de FII, você pede para adaptar os indicadores para essa classe de ativos. O resto continua a mesma coisa, porque no final das contas, considere o FII como uma empresa. Você vai analisar só. O único ponto de atenção é que tem alguns indicadores, que a gente chama de indicadores fundamentalistas, que são mais específicos para os fundos imobiliários. Essa é a única diferença. No final das contas, você tem o mesmo prompt, que ele está disponível aí na descrição desse vídeo. Agora a gente faz uma comparação entre esses números para você avaliar a resposta de cada um. Olha só esse balanço financeiro aqui. O PVP e o Dividend Yield, olha só como é que foi em cada um. O ChatGPT deu 0,88, o Perplexity deu 0,88 e o Qwen não achou nada. O Dividend Yield 10,7, ChatGPT, o Perplexity 10,69, 10,7 se arredondar, né? E o Qwen 7,6%. A nota geral, 4 em 5 no ChatGPT, Perplexity 3,5 em 5 e o Qwen deu a maior nota, 4,2,5. Então, veja que interessante. Nós temos respostas que são iguais, como o ChatGPT e o Perplexity, e notas diferentes. Mas por que isso? Provavelmente, essas IAs usaram datas diferentes ou métodos diferentes de cálculos. Por isso que a gente tem que sempre ficar ligado quando a gente pede análise para IA. Uma coisa que você deve estar pensando também, poxa, mas usou só isso de indicadores? Eu estou achando muito pouco. Não, não foi isso não. Eu apenas mostrei esses dois indicadores porque eles são muito comuns e eu queria que você notasse essa diferença para te chamar a atenção sobre isso. Mas na verdade, ele analisou muito mais coisa. Vamos aqui na consolidação, que eu tenho aqui, ó, indicadores, eu tenho um monte de indicadores que foram analisados por essas 3 IAs, tá vendo? E aqui ele dá tipo uma consolidada, um resumão de tudo. Você vai ver aqui que tem o PVP, o Dividend Yield, a alavancagem, liquidez média, vacância, que é uma coisa importantíssima para fundo. Se você não sabe o que é vacância, é aquele imóvel que não está alugado. Então, quanto menor, melhor. O melhor é que você esteja com tudo alugado, né? Enfim, eu tenho aqui um monte de indicadores que as IAs vão buscando. Então, eu trouxe aquele quadro só para você ver por que da diferença. E por que você não deve confiar 100% nas IAs. Você deve ter sempre uma restrição muito grande e considerar essa análise como um ponto de partida. Agora, uma coisa que é interessante é que todas as 3 IAs elas concordaram no seguinte: o portfólio é diversificado e de qualidade. Portfólio de quem? Do XPML11. A gestão é sólida, que é a XP Asset. Tem uma baixa vacância em comparação com os concorrentes e tem uma boa liquidez no mercado. Bom, se as 3 concordaram com isso, você tem um forte indicativo que isso seja realidade, concorda? As fraquezas identificadas, o consenso das 3 IAs é que o fundo tem compromissos financeiros de curto prazo, compromisso significa dívida. Tem uma dependência do setor de shopping, claro, nós estamos falando com um fundo de shopping, e tem uma pressão do e-commerce. Toda vez que você compra na Amazon e deixa de ir ao shopping, você está colocando pressão no mercado de shopping. Sabia disso? Então, lembre-se disso a próxima vez que for fazer a comprinha na Shopee. A gente tem divergências interessantes. Aí você pode notar claramente que o ChatGPT ele é mais otimista, ele tem um foco na gestão. O Perplexity ele é mais cauteloso, ele destacou os riscos de caixa. E o Qwen ele fica ali no meio termo, ele enfatizou oportunidades macro. Tá vendo como é que você variar por IAs também te aumenta a sua visão, a sua compreensão daquilo que você está analisando e querendo investir? Eu acho que vale muito a pena, já que esses recursos estão de graça para a gente, vamos usar. Bom, depois da análise toda, as IAs elas te dão aqui a conclusão de investir ou não investir. A nota média vai ser, eu estou pulando aqui, pessoal,
porque a gente já fez isso no vídeo, nos vídeos anteriores, na verdade, e você sabe que você vai lá no Notebook LM, você faz um resumão de tudo, consolida tudo, e ele vai te dar aqui as visões nessa imagem aqui que a gente está vendo, né? Então, a gente falou aqui rapidamente de balanço financeiro, mas você também tem os 3 pilares, que você vai analisar cada um deles, e sempre que você clicar aqui, ele te dá aqui uma amostra do que as IAs analisaram. Então, de maneira muito rápida, para esse vídeo também não ficar muito longo, eu passei muito rapidamente aqui. Você tem a fofa aqui, a matriz, né? Que botou um i aqui, tá errado, é fofa só. Que são as forças, as oportunidades, as fraquezas e ameaças, que ele faz um consolidado do que as 3 IAs analisaram. E aqui no final a gente tem aqui a nossa conclusão, é isso que a gente está interessado. A gente quer investir ou não? A gente está vendo aqui as notas que foram dadas, a gente tem as recomendações que foram dadas. Isso aqui é bem legal, porque você identifica o seu perfil. É muito importante você saber, para você ter noção de como aquilo te influencia. Então, a sugestão aqui no final das contas é uma compra, né? Um buy para perfil moderado para o arrojado. Você vai ter uma renda mensal aqui maior do que IPCA mais 5% de valorização, considerando que a gente está tendo IPCA mais 7 ou seguramente mais 6 nesse período, talvez para um perfil muito conservador não compense. É sofrimento à toa. Outra coisa, se você já tem cotas, é só segurar a onda. E para conservadores, a posição menor, menor que 10% da carteira. Por quê? Porque esse fundo ele tem alavancagem e vai ter pressão de caixa no futuro. Uma questão que você deve estar se perguntando, bom, por que essas análises elas não são unânimes? Você tem que ver que é um setor controverso. A gente tem uma briga hoje dos shoppings e o digital, o e-commerce. Você que está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você compra muito em e-commerce. A grande maioria das pessoas hoje compram e-commerce. É muito cômodo, é muito fácil. A gente acaba só entrando na telinha do celular ou do computador e fazendo a comprinha. O momento é desafiador, outro motivo. Por quê? A gente tem juros altos. Juros altos pressionam caixa. Pressionam caixa de quem? Dos shoppings. Então é outra coisa que a gente deve ficar muito ligado. E um ponto importante, por que não é unânime, não há unanimidade na decisão aqui de investir ou não investir, é a diferença de metodologia de cada IA. Lembre-se que a IA ela é treinada por uma fonte de conhecimento. A IA só pode raciocinar em cima da fonte de conhecimento dela. Por isso, você vai ver diferenças. Agora vamos para uma das partes mais fundamentais desse vídeo. A gente tem que ter algumas noções sobre limitações e cuidados que a gente deve ter quando a gente está utilizando inteligência artificial. Primeiro, a gente tem que entender o que as IAs não fazem. Bom, elas não verificam dados em tempo real e esses dados podem estar desatualizados. 2, elas não consideram seu perfil pessoal. 3, não substituem a análise mais técnica. Sabe aquela coisa de olhar um gráfico, identificar tendência, conversar com um analista que entende do setor, que sabe fazer uma análise mais profunda? Isso é importante. E o 4, fundamental, que você tem que entender. Essas análises têm vieses. Os dados de treinamento, eles são limitados, eles estão restritos a aquele monte de documentos que ele tem como fonte de conhecimento. Elas são treinadas com uma fonte de conhecimento, uma base de conhecimento muito específica, restrita àquela massa e inclusive ao tempo. Isso é, se eu tenho uma base de dados restrita até o ano de 2023, parou. Dali para frente ela não sabe mais nada, entendeu? Então, na hora que você for confiar numa IA, lembre-se disso. Ela tem vieses. Depois que você tiver essa análise aqui, você vai comprar? Não. Nós já falamos isso em outros vídeos e vou falar de novo. Você tem um ponto de partida aqui muito bom. Você tem uma compreensão bem legal já do que é o XPML 11. E agora chegou a hora de você conferir os dados no site oficial desse FII, no caso aqui o XPML 11. Você tem que dar uma lidinha
ou pelo menos falar com quem entende de como ler o último relatório gerencial deste FII. Você deve consultar fontes que estão gratuitas aí, como o Status Invest e o Funds Explorer, já falei sobre eles aqui. E muito importante também é comparar com outros FIIs do mesmo setor, outros FIIs de shopping, para saber se eles estão ali no mesmo lugar. Outra coisa importante é você considerar o seu perfil e os seus objetivos pessoais. Cada fase da vida a gente tem objetivos diferentes. Disso tudo que a gente viu aqui, você tem que entender algumas coisas. A IA, ela é uma ferramenta incrível, não resta dúvida. Mas isso é para um primeiro diagnóstico. Veja que em 10 minutos você tem 3 perspectivas diferentes que te mostram os principais números, as forças e fraquezas e uma primeira impressão do investimento. Agora, a gente tem que lembrar, depois de tudo que a gente já discutiu aqui, que isso é só um ponto de partida. A decisão final sempre será sua, baseada em quê? Baseada na sua situação financeira pessoal, nos seus objetivos de investimento, a sua tolerância ao risco, lembra do perfil que a gente já falou, e de uma análise mais aprofundada desses dados. Se o método foi útil, se você aprendeu alguma coisa, deixa aquele like para mim. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Toda quarta tem vídeo novo. E comenta aí se você gostaria que eu analisasse um outro FII utilizando essas técnicas. E outra coisa muito legal é você compartilhar essa informação para aquela amiga ou amigo que tem interesse em FIIs, mas não sabe como analisar. Lembrete final: a IA é uma ferramenta poderosa, mas a decisão final é sempre sua. Use com inteligência, aquela inteligência que não é artificial, a sua, que tem consciência. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Abraço.